Atlético Mineiro. Quem vai vencer esse jogo de ida da Copa do Brasil 2026? Então vem comigo, vamos descobrir agora. Já caiu aqui uma cartinha de traição, isso mesmo. Vamos descobrir primeiro para qual dos dois times que vai ocorrer essa situação de traição. Além disso, caiu também uma outra carta que eu vou revelar mais para frente, que é uma situação de atenção que vai vir mais para frente, tá? Então, quer saber tudo o que vai acontecer nesse jogo? Já curte esse vídeo, toca no botão hypar, né? Que aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante, entrega para mais pessoas que também estão interessadas aí nesse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos entender primeiro para qual time que vai cair essa situação de traição aí durante o jogo, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento. Então vem aqui a carta da temperança, o pendurado, o mago, 5 de paus, rei de copas, rei de ouros. Então vamos lá. Bom, então essa situação que me veio aqui falando aí do Cruzeiro, né? Então, tem uma situação aqui que pode gerar uma trava aí para o time, tá? Onde algo que eles vão ter que ter muita paciência para lidar aí durante o jogo, né? Então, pode ser uma situação de manipulação, pode ser algo que envolva a arbitragem também. Então vai deixar o time travado, ou seja, o time não vai ter muito o que fazer aí naquele momento, né? Então vai ser uma situação muito complicada, falando aí do Atlético Mineiro. Não vejo tanto essa energia assim de impasse, mais uma situação mais de competitividade, em questão de falta, algum conflito que vai ter aí, ou mais né, de conflito vai ter durante o jogo. E aí pode envolver algo mais emocional, alguma mágoa, alguma coisa que eles não gostaram, pode acabar se vingando durante o jogo, aquelas coisas. Então, eu vejo que essa situação que de repente dependa da arbitragem, de repente, algo que vai deixar o time mais chateado, caiu mais para o Cruzeiro, tá? Então, agora vamos ver aqui a energia geral para cada um dos times individualmente, né? Como é que vai ter a energia de cada um para esse jogo? Então vamos lá, vou retirar aqui as cartas, vamos embaralhar novamente. Muita gente fica me perguntando aí sobre o meu tarô, qual que eu utilizo, né? Dicas de cristais, de incenso, tá? Então deixei aqui no YouTube Shopping em algum lugar, toca lá que tem todos os meus produtos que eu utilizo, inclusive nos meus atendimentos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver primeiro como que tá a energia geral aí para o Cruzeiro, né? Vamos ver aí o que podemos esperar para esse jogo. Tá torcendo para o Cruzeiro? Já comenta aqui o palpite para esse jogo, né? De repente, o placar que você acha que vai ser para esse jogo. Comenta aqui que eu quero saber, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas para a gente entender a energia para o Cruzeiro. Então, vem aqui, olha, de novo, 3 de espadas, aquela situação que eu havia comentado, né? 4 de paus, a justiça, 8 de paus, 10 de ouros. Fundo do deck, 2 de paus. Então, vamos lá. Bom, então, comentando um pouquinho do 2 de paus, eu vejo aqui que o Cruzeiro ele vai estar buscando alternativas para esse jogo, de repente pode ser em questão de substituição mais estratégica, independente se é no primeiro ou no segundo tempo, então eles vão trabalhar essa alternativas, tanto de substituição como também jogadas mais alternativas, então eles estão planejando isso, tá, para esse jogo, algo que de repente pode surpreender aí. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, eu vejo aqui que
em questão de energia, assim, por mais que tenha essa situação que vai deixar o time um pouco travado, de repente alguma questão com a arbitragem, e depois, né, caiu essa outra carta que eu vou comentar mais para frente, né? Mas eu vejo que o time ele vai estar buscando assim um equilíbrio maior, né, de agir de forma mais racional, em relação às jogadas que eles estão planejando, seja aquelas jogadas mais alternativas, algo que pode surpreender mesmo. Então, eu vejo que tem uma possibilidade, sim, do time fazer gol aí nesse jogo, né? Algo que pode surpreender também, mesmo diante dessa situação onde eles vão se sentir traídos por conta da situação, né, que eu comentei. Mas depois dessa situação central assim que veio, né, onde eles vão se sentir muito traídos pela situação, eu vejo que algo mais rápido deve acontecer. Então, de repente, eles conseguindo marcar gol rápido ou reagir ao acontecimento. Então, eu vejo as coisas fluindo melhor depois dessa situação. Então, apesar de um cenário que às vezes não está tão favorável para o Cruzeiro, eu vejo eles conseguindo se estabilizar, né? E aí, fechando aqui o 10 de ouros, uma energia assim de maior estabilidade, estrutura, de se preparar melhor para o próximo jogo, né? Então, eu vejo que a energia que vai ser bem desafiadora para o Cruzeiro, eles conseguem contornar de alguma forma, né? Agora, vamos ver como é que é a energia geral aí para o Atlético Mineiro, né? O que a gente pode esperar para esse jogo? Se você torce aí para o Atlético, né? Já comenta aqui qual é o seu palpite aí para esse jogo, tá? Então vamos lá, concentrar as energias, vamos ver aqui qual que é a energia geral aí para esse jogo que a gente pode esperar para o Atlético Mineiro, tá? Então vamos lá, colocar aqui as cartinhas, vamos ver aqui. Ó, então vem aqui o As de Paus, a Sacerdotisa, 9 de Copas, 10 de Copas, 3 de Ouros. Fundo do deck, Valete de Paus. Então, eu vejo aqui uma situação assim, onde o time está mais estável emocionalmente aqui. Vejo algumas novidades, de repente o técnico querendo arriscar um pouco mais, os jogadores mais jovens aí para esse jogo, né? Ou algum jogador que naturalmente vai trazer um jogador mais jovem ou que está há pouco tempo no time, que vai trazer mais destaque para esse jogo especificamente. Eu vejo um jogo assim que o time vai estar usando mais a intuição, vai ter um feeling maior para algumas situações, né? Eles podem também marcar gol, só que eles têm que tomar cuidado para eles não se acomodarem com algumas situações, tá? Vejo uma energia de muita criatividade aí para o time. Vejo um momento assim de muita harmonia aí no jogo, né? Onde eles vão estar muito unidos, um time que está muito bem equilibrado nesse sentido. Então, o que eu sinto aqui é que o desafio a princípio vai ser maior para o Cruzeiro, mas ele consegue contornar algumas situações. Já o Atlético Mineiro, ele já está mais preparado, digamos assim, eles conseguem realmente manter uma certa estabilidade aí ao longo do jogo. Então, é um time que a gente pode esperar, de repente, destaque em alguns momentos, tá? Não significa que necessariamente eles vão vencer, mas eles vão estar, em alguns momentos, vão estar melhor aí no jogo, tá? Então, agora vamos ver aquela situação que eu comentei, né? Que é um ponto de atenção que caiu aqui, né? Que pode ser uma situação que o árbitro, né? Pode ser arbitragem, pode ser, depende do jogador se machucando, alguma situação mais desafiadora aí para esse jogo, tá? Então, vamos lá, vou tirar aqui as cartinhas. E você que de repente está precisando de uma orientação maior para a sua vida, alguma situação específica, seja para a vida amorosa, vida profissional, financeira, né? Então, eu deixei aqui fixado no primeiro comentário meu WhatsApp. Entre em contato comigo que eu vou te passar todas as orientações referentes aos meus atendimentos, qual que é mais adequado para a sua situação que você está vivendo hoje, tá? Então, entre em contato comigo para agendar o seu horário, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui que situação é essa que a gente precisa ter de atenção, só que antes eu vou revelar aqui a cartinha, né? Ó, o 8 de copas, ele caiu aqui como uma situação assim de abandono, de repente algum jogador que vai ter que abandonar aí esse jogo,
né? Por alguma razão, vamos entender melhor aqui o que vai acontecer. Pode ser que essa situação esteja relacionada com a questão do Cruzeiro, como eu comentei, que vai ser um momento desafiador, que não vai ter muito o que fazer, que eles vão ficar meio travados. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, então, ver aqui, 5 de paus. Rei de copas. Valete de copas. Valete de espadas, a temperança. Fundo do deck, a força. Ok, deixa eu tomar mais uma aguinha. Bom, então o que acontece? É uma situação que vai acontecer muito rápido. Algo que vai acontecer meio que no impulso, de repente um jogador que provoca uma falta, que a situação central aqui me vê uma situação de disputa de bola normal, só que não era uma situação para expulsão, e por isso faz sentido agora a questão da injustiça, ou da situação de traição, né, onde o Cruzeiro vai se sentir traído, porque era uma situação que não era para tanto. Então, a forma como, de repente, o jogador lá do Atlético Mineiro, de repente, criou aquela situação. Então, de repente, estão disputando a bola e, às vezes, foi uma cotovelada que nem foi assim. Vamos supor, pegou no braço, o cara pega e fala que foi no rosto, e gira e rola no chão, aquela coisa que o jogador faz, né? E aí, o que acontece nisso? O jogador acaba sendo expulso, ou ele recebe um cartão, né? Fica pendurado, aí ele é obrigado a sair do jogo para fazer uma outra substituição naquele momento para não ficar mais pendurado ainda, né? Ou para não correr risco de ser expulso. Então, é uma situação que ou o jogador ele vai ter que sair, né, por conta de ficar pendurado no cartão, ou ele pode ser expulso, uma situação que é injusta, aparentemente, né? Então, eu vejo que é uma situação que vai gerar muita curiosidade, pode gerar muita polêmica, né? Provavelmente vai acabar chamando o VAR para ver, né? E, enfim, é uma situação que vão ter que ter muita paciência para lidar, né? Então, uma situação muito complicada aqui, é de muita atenção, os jogadores têm que ficar bem atentos quanto a isso, tá? Então agora vamos ver a questão do veredito, né? Quem, independente de energia, quem tem mais chances de vencer aí esse jogo, tá? Então vamos lá, vou embaralhar aqui as cartas, vamos ver aqui quem tem mais chances de vencer esse jogo, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vou colocar aqui as cartinhas. Vamos ver aqui. Então, eu vejo aqui 4 de copas, a força, o diabo, o imperador, 5 de paus, 6 de espadas. Fundo do deck, 7 de espadas. Então, falando um pouco do 7 de espadas, né? É um jogo, como eu comentei desde o início, é um jogo que pode acontecer muitas injustiças, né? Situações que as pessoas não estão esperando muito para esse jogo. Você fala, poxa, né? Situações assim que, mesmo com o VAR, né, as pessoas não vão acreditar. Então é um jogo que vai ser muito desafiador nesse sentido. Falando um pouco do Cruzeiro, né? A gente tem uma energia assim, onde eles vão ficar muito insatisfeitos com o resultado, porque eles vão jogar bem, né? Como eu falei, apesar dessa situação, eles vão conseguir contornar, pode até marcar gol bom, até melhorar. Só que eu não vejo um placar onde eles garantam, né? De repente, né, para ficar tranquilos para um próximo jogo, entende? Então, eu vejo que vai ser um jogo bem desafiador aí para o Cruzeiro, por conta de um padrão que pode se repetir, de alguma situação que já pode ter acontecido no passado. E aí, em relação ao Atlético, a energia está um pouco melhor, porque eu vejo uma energia assim deles conseguindo se impor mais em campo, entende? Eles conseguindo competir mais, né, com algumas situações, mesmo com aquela situação que
aparentemente meio manipulada, assim, né? Que é todo jogo pode acontecer isso, às vezes exagera um pouquinho mais, só que, né, se exagerar pode acabar causando um cartão vermelho, uma expulsão, enfim. E aí, apesar disso, eles ainda assim vão estar jogando um pouco melhor. Eu vejo aqui eles competindo mais com a bola, eles conseguindo se impor mais em campo, meio conseguindo passar por uma fase de transição de onde eles estavam antes para um lugar mais tranquilo, de repente até o final do jogo. Né? Então, eu vejo que, apesar de tudo, quem tem mais chances de vencer mesmo é o Atlético Mineiro. Eu arrisco aqui um placar de 3-1 aí para o Atlético Mineiro, tá bom? E aí, o que vocês acham? Qual que é o palpite de vocês? Comenta aqui que eu quero saber, que eu vou ver o comentário de vocês. E não esquece, se você não está inscrita, não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para você não perder mais nenhum vídeo aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê.